Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou responder aqui a dúvida do Reinaldo, né? O Reinaldo me pergunta aqui qual seria a melhor estratégia, né, para ele fazer uma propagação para 50 litros de mosto com 3 pacotinhos de fermento seco, 10 gramas. O que eu indicaria, né? Ele tem um Erlenmeyer de 3 litros e o OG da cerveja 1045, né? Pergunta se tem que fazer em duas etapas. Então vamos ver qual seria a estratégia mais fácil para ele fazer, dada aí as limitações que ele tem, né? Então vamos aqui primeiro, né, pensar, já que ele está falando de uma cerveja lager, provavelmente ele deve estar falando da levedura a 3470 da Fermentes, né? E olhando aqui o datasheet da 3470, a gente vê que o número de células viáveis por pacotinho é na ordem de 6 bilhões, né? Então a gente precisa de ter esse número aqui em mente na hora da gente fazer a conta. Então com esse número em mente, a gente dá um pulinho aqui no site do Breeze Friend. Eu vou colocar ele em inglês, porque eu acho que fica mais fácil para mim, eu erro menos aqui no inglês. E vamos começar aqui a descrição da nossa receita, né? O sistema é métrico, ele falou lá que é uma cerveja de 1045 de OG, 50 litros, aqui uma propagação lager, né? Então vamos pegar aqui, ó, Lager Pro Bril, numa estimativa aqui mediana, né? Não vou dizer arriscada não, mas mediana, né? Uma mais conservadora seria a taxa aqui de 1,75, mas vamos fazer com essa daqui que vai dar certo. Então a gente está falando de levedura seca, né? Pacotinho seco. São pacotinhos ali que ele tem de 10 gramas, então ele teria 30 gramas. E a densidade celular, como a gente acabou de ver, ali na ordem de 6 bilhões de células, né? Então, feita essa conta, a gente vê que ele tem ali 180 bilhões de células disponíveis nos três pacotinhos, sendo que ele precisa aqui de 840 bilhões de células, tem uma diferença aqui de 600 bilhões, né? Então vamos tentar aqui esses três pacotinhos do jeito que está. Vamos pegar esse valor daqui de cima, 180 bilhões, e vamos tentar aqui num Erlenmeyer que ele tem, que é de 3 litros, e vamos ver o que eu tenho aqui, né? Ele vai ser um método de agitação, e se eu usar uma baixa gravidade, 1036, ele está dizendo que eu vou ter apenas 600 bilhões de células, e eu ainda estou abaixo aqui, né, dos 840 bilhões necessários, né? Então a gente vai poder, por exemplo, aumentar esse aqui um pouquinho. Vamos passar lá para 1060, por exemplo, dar uma atualizada. E a gente vê que com a gravidade de 1060, usando aqueles três pacotinhos, eu já consigo aqui, ó, a densidade necessária, está até passando um pouquinho. Então, se eu fizer um starter de 3 litros com a gravidade de 1060, que ainda está dentro de uma taxa de crescimento aqui adequada, né, 1,4, né, não é exagerado, eu vou conseguir fazer aí a minha cerveja, né? Então tá aí a resposta para o nosso colega. Ele pode fazer um starter de 3 litros com densidade de 1060, vai gastar aí, ó, meio quilo de DME nessa propagação para elaborar esse mosto, e aí ele vai ter a densidade dele, né? Vamos pensar aqui em outra estratégia. Uma outra estratégia seria ele, por exemplo, usar apenas um pacotinho, 10 gramas, ok? Então vamos botar lá 10 gramas, ele tem só 60 bilhões e precisa dos mesmos 840. Agora, pegando esse dado lá de cima, né, esse 60, uma densidade de 1060 torna-se pequena, né, para a gente conseguir aquelas células, né? A gente precisa aqui de 840 e temos aqui 780. Então vamos subir em 10 pontos essa gravidade e ver, né? Em 10 pontos de gravidade, ainda estou num fator de crescimento de 1,4, que é por conta aqui da minha litragem, né? Ela não muda por conta da litragem. E aí com 1070 de densidade, com apenas um pacotinho, eu também conseguiria alcançar ali aquele mesmo resultado, a mesma taxa de crescimento. Então, já que aqui ele vai passar de 500 para 600 gramas, apenas 100 gramas a mais de DME, vai ser muito mais econômico para ele, né? Ele usar apenas um pacotinho para inocular e usar 600 gramas na sua propagação e fazer esse starter aqui. Na minha opinião, essa seria o método mais vantajoso de todos, né? Vamos ver agora um suposto método aqui em dois estágios, o que aconteceria se a gente conseguiria ter algum tipo de economia, embora eu não acho viável. Então vamos supor que ele vai fazer a primeira propagação em 1 litro, tá? Botando aqui 1 litro de mosto a 1040, uma densidade bem conservativa, ele vai ter 220 bilhões. Depois ele vai passar
isso daqui para um starter de 3 litros, tá? Vai drenar, guardar na mesma densidade, 1040, e olha só, passando aí por uma densidade baixa, fazendo uma propagação em 2 estágios, ele não consegue aquela quantidade de células viáveis. Ele tem que aumentar aqui a taxa de incóluto dele, né? A taxa de densidade. Então não vale a pena tentar uma propagação 2 steps, porque além de ficar mais lento, você vai aumentar o risco de contaminação e não vai chegar nas suas células viáveis. O melhor mesmo, como eu falei, é aqui fazer 3 litros, uma densidade de 1070, e aí sim vai chegar na densidade. Beleza, pessoal? A dica de hoje era essa. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo, a próxima dica.